Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos à Rádio Resgate. E hoje, um dia muito especial, onde eu estou recebendo aqui nossa querida irmã em Cristo, pastora Dória, que é um privilégio recebê-la aqui na Rádio Resgate. Aliás, ela já esteve aqui pregando 3 vezes, aqui na Rádio Resgate, mas hoje ela vem com uma missão muito especial, ou seja, ela vem trazer o seu testemunho. E eu queria chamar a tua atenção para que você atentasse bem a esse testemunho. É um testemunho impactante, um testemunho de vida. E a gente em off aqui, a gente conversava ainda há pouco a respeito do que é testemunho, de como eu gosto de ouvir testemunho, porque ele nos edifica. O que é um testemunho? É você contar das maravilhas, das bênçãos que o Senhor já fez na sua vida, e isso pode trabalhar a tua vida também, que às vezes nós estamos tão lá para baixo achando que Deus não opera. Deus opera sim, quando nós colocamos em prática a nossa fé. E ela vai dar aqui um testemunho de fé, um testemunho de vida, de força, e de uma vencedora. Eu olho para ela, a pastora Dora, com essa idade e com essa disposição que ela tem de pregar o Evangelho, de fazer a obra do Senhor. Então, é justificável que o Deus tenha feito isso na vida dela. Eu queria que você tivesse bastante atenção. E agora, então, eu vou deixar com ela para que ela possa, então, dar esse testemunho que a mim me edificou bastante. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também, em nome de Jesus. Pastora Dora, a senhora tenha todo o tempo que for necessário para nos contar esse testemunho maravilhoso, aquilo que Deus fez e que continua fazendo na sua vida. Eu tenho um privilégio enorme de recebê-lo aqui na Resgate mais uma vez, e ainda mais com esse objetivo de testemunhar dos feitos do Senhor na sua vida. Isso para mim é algo muito importante. Que Deus lhe abençoe. Muito boa tarde a todos, vocês que são ouvintes da Rádio Resgate. Este momento é um momento muito especial para mim, porque eu estou aqui na cidade de São Francisco do Sul, moro na cidade de Assis, estado de São Paulo, e eu estou aqui hoje para contar para vocês algo maravilhoso que Deus fez na minha vida e que certamente vai mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de ver aquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Gostaria de ler com vocês a palavra do Senhor, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 45, no verso 5, diz assim: olha, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Amém? Esse livro fala de um homem sonhador. José era um homem sonhador, era um homem que vivia debaixo da graça, da maravilha do nosso Deus, e ele tinha muitos sonhos, muitos projetos para a vida dele. Deus falava com ele, ele transmitia os seus sonhos para as pessoas. Isso causou nessas pessoas uma inveja e fez com que este homem chamado José, ainda jovem, fosse jogado dentro de uma cisterna rota, sem água. Ele foi jogado ali para morrer por causa da inveja dos seus irmãos. Mas a história, a Bíblia fala que este moço, ele só foi jogado dentro daquela cisterna porque ele tinha sonhos, porque ele tinha projetos, ele queria realizar algo. Então, o inimigo fez com que os irmãos o invejassem e jogassem ele naquela cisterna. Mas ele não ficou lá, porque o Senhor continuava trabalhando na vida deste moço. E se você ler a história, você vai ver que José foi vendido como escravo e ele sai de dentro daquela cisterna diretamente para o Egito. Lá ele trabalha na casa de Potifar, e da casa de Potifar ele vai direto para o trono para ser o governador do Egito. Por que eu escolhi isso para falar de mim? Por que eu escolhi isso para falar do testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida? Eu escolhi José porque eu quero dizer algo para você que vai ouvir, que está ouvindo. A bênção de Deus está onde menos você espera. José nunca, jamais ele podia imaginar que a bênção dele
estaria dentro daquela cisterna, ou depois como escravo, ou depois que passou dentro da prisão. Muitas vezes nós temos os nossos sonhos, nossos projetos, e eles passam por tantos lugares, e de repente o Senhor vem e Ele realiza o nosso sonho. Eu vou dizer algo para vocês, meus irmãos, que sonhar é algo que agrada o coração de Deus. Temos que ser homens e mulheres sonhadores. José sonhou, Deus realizou o sonho de José. Se eu olhasse dentro da Bíblia um pouquinho mais e olhasse para a vida de um homem chamado Davi, que era um pastor de ovelhas, né? O salmista Davi, ele também tinha os seus sonhos, seus projetos. Ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas, mas o coração de Davi não estava no pasto. O coração de Davi estava no trono de Israel. E se eu fosse discorrer aqui, a gente ia pensar em tantas coisas que Deus projetou para tantos homens, para tantas mulheres, em todos esse tempo, em todos esses anos, em todas essas décadas, milênios até. O que o Senhor tem para fazer é muito grande. E eu fico pensando no Davi, quando ele chega diante daquela multidão, quando o pai diz: filho, vai lá, leva um lanche para os seus irmãos, eles estão lá, eles estão numa guerra, numa batalha. E ele chega na batalha, quem sabe, totalmente assim, vulnerável, levando nas mãos uma funda, levando algumas pedrinhas que ele colhe no riacho, e lá ele chega, e lá ele faz então algo maravilhoso. Ele começa a ouvir aquele homem, aquele gigante, o Golias, falando do Deus de Israel. Ele disse: mas ninguém vai falar mal do meu Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que ele se oferece para matar o gigante. E quando ele pega aquela funda e aquelas pedrinhas, e ele começa a andar em direção àquele gigante, ele começa a rodar aquela funda e ele começa a dizer bem alto: não dá, não dá, não dá. E todos começam então a rir dele e dizer: eu sabia. Não dá mesmo para enfrentar um gigante. Não dá mesmo para você enfrentar, você é muito pequeno. E Davi falou assim: não dá para deixar de acertar uma testa deste tamanho. Era isso que Davi estava dizendo. Ele não estava assustado com nada, porque ele sabia que ele não estava olhando direto para o gigante, ele estava olhando acima do gigante, porque acima do gigante existe um Deus poderoso que está olhando, que estava olhando para ele e fez ele sair vencedor. Ele matou aquele gigante. Amados, eu sei que você pode estar hoje pensando em quantos gigantes você tem que matar para você conseguir viver, né? E Deus está dizendo para você: olha, para de olhar para os gigantes, para de olhar para a cisterna, para de olhar para dentro da prisão, pare de olhar para as coisas deste mundo e começa a olhar para cima de tudo isso. O salmista Davi fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Eles foram vitoriosos. Eram dois homens que tinham sonhos e projetos. E assim é na nossa vida. Por que eu estou dizendo para você que o nosso sonho, as realizações, os nossos projetos, eles são cumpridos em lugares que a gente menos espera? Porque na minha vida foi assim. A minha vida foi marcada de muitos sonhos que foram interrompidos, né, pelo inimigo, mas que eu saí vencedora, porque eu não olhei para ele, eu olhei para aquele que podia resolver os meus problemas. Sabe, amados, eu nasci num lar onde o amor de Deus não era conhecido. Na minha casa ninguém conhecia Jesus, ninguém conhecia o Senhor, ninguém conhecia. Nós não tínhamos um Deus. A minha casa era uma casa muito difícil. O meu pai era um homem difícil. O meu pai ele tinha todos os vícios possíveis. Meu pai ele bebia, meu pai era alcoólatra, meu pai fumava muito, meu pai era adúltero, meu pai vivia na prostituição, meu pai vivia fazendo coisas horríveis.
minha casa era uma casa muito ruim. As pessoas que moravam comigo sofriam muito. Eu, meus irmãos, nós sofríamos porque o meu pai, na minha época, né, de juventude, não tinha carrões como tem hoje. Mas a gente tinha um animal, a gente tinha uma charrete, e o meu pai era o dono da charrete mais bonita da cidade de Assis, no estado de São Paulo. O cavalo que o meu pai tinha era o cavalo mais bonito da cidade. O cavalo do meu pai chamava Javô. Ele ia só quando ele queria, e ele apanhava muito do meu pai. E com o mesmo reio que o meu pai batia no animal, o meu pai fazia a mesma coisa com a gente quando ele chegava em casa embriagado. Então o meu lar era um lar difícil. A minha casa não era uma casa boa para se morar. Nós não tínhamos alegria, não tínhamos felicidade. Mas sabe, amados, como a bênção de Deus está onde a gente menos espera. O Senhor um dia olhou dos céus e Ele alcançou a minha família. Ele olhou para dentro da minha casa e lá então Ele viu possibilidade no coração de alguém para que Ele pudesse atuar, fazer a obra dEle e transformar a minha casa e a minha família. Amados, meu pai, ele não gostava de pessoas que eram evangélicas. E ele dizia assim: eu não gosto de crente, não gosto. Dizia para minha mãe que os evangélicos, os crentes, eram todos do diabo. E ele então disse um dia para minha mãe que ele ia construir uma casa de madeira no fundo da minha casa, que tinha um terreno muito grande. Ele disse: eu vou construir essa casa, eu vou alugar, e essa casa vai me render algum dinheiro para ajudar a criar meus filhos. Nós éramos em 5 irmãos. E o meu pai fez a casa. Só que a regra era a seguinte: não alugaremos essa casa para nenhum evangélico. Eu não quero esse tipo de gente perto de nós. Bom, irmãos, como Deus, quando Ele olha do céu e Ele quer mudar a vida de uma pessoa, de uma família, Ele muda todas as situações, Ele tira as coisas do lugar, Ele muda a gente de posição, Ele muda a nossa vida, Ele transforma, Ele cuida, Ele muda. Foi uma mulher e um homem com uma criança alugar a nossa casa e meu pai esqueceu de perguntar qual era a religião deles. E eles alugaram a nossa casa. E aí então as coisas começaram a acontecer. Eu era uma menina muito curiosa, branquelinha, magrinha. Hoje já não sou tão magrinha, mas eu era bem magrinha. E eu era uma menina curiosa. E a primeira mensagem que eu ouvi, pregada, foi através de um cântico dessa criança, de um menino também da minha idade, que foi morar no fundo da minha casa. Todos os dias eu ouvia a voz daquele menino e eu ia para o fundo da casa e eu ficava ouvindo aquele menino cantar. E a minha primeira mensagem cantada foi a seguinte: eu vou tentar cantar para vocês com a minha voz um pouco rouca, né? Pelo tempo, mas era esse cântico que ele cantava. Ele dizia: o barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura a minha mão, Ele é o piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Tem. Eu gostei do tem. E eu fui até o fundo e falei: menino, o que é que você está cantando? Canta de novo. E ele cantava. Eu dizia: canta de novo. E ele cantava. Até que um dia ele disse: menina, você quer ouvir músicas iguais a essa? Vem comigo. Vem na minha igreja. Lá tem uma mulher que canta essas músicas, que ensina pra gente. Eu dizia para ele: mas o que quer dizer isso? O barco pequeno, grande é o mar. Ele dizia: o barco somos nós. O mar é a vida. Mas quando nós temos Jesus segurando na nossa mão, a viagem para o céu já está garantida. Essa foi a minha primeira mensagem. Só para a gente dar uma acelerada. Não precisa dizer o que aconteceu depois disso. Eu comecei a fugir da minha casa para ir com esse menino para a igreja. A primeira igreja batista da cidade de Assis, na Avenida 9 de Julho. Eu saía de casa, irmãos, para ir à missa com os meus irmãos. Mas tinha um padre que ele carimbava a mãozinha das crianças para a gente poder ir assistir o cineminha do padre.
E os meus irmãos voltavam para casa com o carimbo. E eu não. E meu pai queria saber o porquê. Até que meu pai descobriu que eu não tinha o carimbo na minha mão porque eu ia com aquele menino para a igreja evangélica. Eu saía correndo enquanto meu pai e minha mãe estavam no portão. Eu dizia, bença pai, bença mãe. Quando eles entravam, eu virava a primeira esquina, pegava na mão do menino, nós saíamos correndo e a gente ia para a igreja evangélica. E lá eu ouvi falar do amor de Jesus. Eu tinha só 9 anos de idade. E eu comecei a gostar daquilo. Mas eu voltava para casa e eu apanhava. Eu voltava para casa e eu ficava de castigo. Eu apanhei muito por causa do evangelho, por causa do amor que eu já tinha começado a nutrir por este Deus que de tão pequena, que não entendia muito, mas já amava. Então, meu amado, minha amada, um dia o pastor da igreja, ele só disse assim, olha, fale em casa para os pais de vocês. Vai estar pregando na nossa igreja um ex-padre. Ele se converteu. Ele largou a batina e hoje ele é um pastor. Traga o papai, traga a mamãe. Ai, irmãos, eu cheguei em casa toda maravilhada. Cheguei em casa, falei, agora meu pai vai na igreja, agora minha mãe vai na igreja. Falei, mãe, a senhora não sabe. Acredita que vai vir pregar um padre na igreja dos crentes? Minha mãe disse, não diga isso perto do seu pai, você vai apanhar. Eu disse, mãe, a senhora não está cansada de apanhar? A senhora não está cansada de levar essa vida de traição, de derrota? Meu pai chegar bêbado e quebrar tudo dentro de casa. Sabe aquela música, vamos quebrar tudo? Foi meu pai que inventou. Ele chegava bêbado, ele quebrava tudo. E batia na gente, como batia nos animais. Amados, Deus estava dando para mim e para minha família uma oportunidade. Assim como Ele quer dar uma oportunidade para você, que está me ouvindo aí do outro lado. Olha, querido, o meu pai naquele dia, eu disse para minha mãe, fala para o pai. Aí a minha mãe falou assim, filha, eu não vou falar, porque ele vai bater na gente. Falei, mãe, fala para ele que o padre vai pregar na igreja dos crentes, ele vai querer ir, ele vai querer ir ver. Sabe, amados, eu sempre digo que nós mulheres, nós temos uma capacidade muito grande de persuasão. Nós somos assim poderosas, nós mulheres. Nós começamos a falar no ouvido do nosso marido, às 9 horas da manhã, quando é 3 horas da tarde, ele faz o que a gente quiser. Olha que poder que nós, mulheres, temos nas nossas mãos. Somos ou não somos poderosas? Não é, presbítero? Somos poderosas. Ninguém aguenta uma mulher falando das 9 até as 15 da tarde. E a minha mãe fez isso. Quando foi de tarde, meu pai disse, eu vou. Eu faço o que você quiser, mas pelo amor de Deus, para de falar. E fomos para a igreja. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, irmãos, o meu pastor, Edson Borges de Aquino, ele era um pastor de baixa estatura. Ele simplesmente fez positivo para mim. Eu fiz positivo para ele. Eu sentei no banco, minha família inteirinha encheu o banco da igreja naquela noite. E depois que aquele ex-padre começou a pregar, ex-padre Pires, começou a pregar. Ele pregava e ele falava de um Jesus tão grandioso, tão maravilhoso, que quando foi na hora do apelo, eu vi que o meu pai ficou de pé, levantou as mãos e disse, eu quero este Deus para mim. A minha mãe falou, eu também quero esse Deus. Eu vi os meus irmãos mais velhos e quando foi chegando a minha vez, eu não estava entendendo muita coisa, mas eu levantei a minha mão para o céu, segurei na mão de Jesus e nunca mais larguei dessa mão. Porque se tem alguma coisa que vale a pena hoje é segurar na mão de Jesus e caminhar. Essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. De repente, voltamos para casa depois daquele culto. Meu pai chegou, meu pai tinha um alambique dentro de casa. Ele pegava aqueles garrafões de cachaça e despejava e dizia na minha boca nunca mais. Chorando como uma criança que ganhou de Deus alguma coisa tão especial. A minha casa, irmãos, naquela noite foi uma casa abençoada. Não tinha mais xingos, palavrões, não tinha mais surra, não tinha mais briga. A minha casa virou um pedacinho do céu. O meu pai jogava tudo aquilo no lixo, mandava embora aquela cachaça toda. Fomos dormir.
No outro dia de manhã, meu pai me chama a mim, meu irmãozinho, e fala assim: olha, vão ali no bar do seu Manuel. Em cima do guarda-roupa dele, irmãos, tinha fardos de cigarro. Meu pai pegou aqueles fardos de cigarro, deu na nossa mão e disse: troca tudo em doce. Nem meu pai, nem eu, nem ninguém entendíamos. Hoje nós entendemos que não devemos passar isso adiante. Mas eu nunca comi tanta paçoquinha, tanto doce de leite, tanto pirulito, tanto chiclete. Porque nós trocamos toda aquela maldição que era o vício do meu pai em doces para nós. E nós começamos a ir para a igreja, a nossa vida começou a mudar, e nós começamos a sonhar de novo, e as coisas começaram a melhorar, e eu fui crescendo. E eu me tornei uma adolescente muito linda. Eu era maravilhosa não, eu era linda. Hoje eu sou maravilhosa, mas eu era linda. Hoje eu sou maravilhosa, porque teve um tempo da minha vida que eu fui uma pessoa muito feia, muito feia. Talvez, se fosse naquela época, você não estaria assistindo isso e nem olhando para mim. Sabe, amados, eu fiz 13 anos e o meu cabelo comprido, lourinha, magra, do olho azul. A minha mãe inventou 2 coisas que tem hoje. Sabe, presbítero? Foi minha mãe que inventou. Minha mãe inventou o pó de arroz. Foi minha mãe que inventou. Lavava o arroz e aquele amido que saía do arroz formava no fundo da vasilha um pozinho. E ela passava aquilo no nosso rosto e a gente ficava linda de viver. E a minha mãe inventou também uma coisa chamada chapinha, que você usa. Olha, ela punha o cabelo da gente, punha um pano em cima e passava o ferro de brasa em cima. E aí quando passava, a gente fazia assim, aquele cabelo liso, maravilhoso, lindo. Foi minha mãe que inventou a chapinha. Que vida boa! Quando a gente conhece Jesus, a vida da gente muda. Eu acredito que quando Deus fez Davi vencedor, a vida de Davi mudou. Foi ali que começou a vida de Davi a mudar. Quando foi jogado José dentro da cisterna e Deus tira ele dali para ser governador, a vida dele mudou. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua casa, Deus quer mudar a sua situação, Deus quer tirar você de onde você está e colocar você em outro lugar melhor. Foi assim que Deus fez comigo e com a minha família. Deus escolheu a mim primeiro para que eu levasse a minha família para o altar. E foi isso que aconteceu. Mas quando eu fiz 13 anos de idade, fui para a escola, como eu fazia sempre. E voltei da escola com febre. E estava toda vermelha, a minha pele toda esquisita, porque eu tinha uma pele de pêssego, eu era muito linda. Como eu disse, eu era linda. Aí depois a minha mãe, preocupada, ela dizia: como assim? Eu cuido da pele deles, porque ela tá assim. E aí me levaram no médico. E o médico então me deu remédio para alergia. Disse que eu estava com uma alergia muito brava e que tinha que cuidar. Depois disso, irmãos, eu tomei tanto remédio para alergia e fui cuidando, minha mãe cuidando, mas eu não melhorava. Sabe, amados? Eu cheirava mal. Minha mãe passava por mim e falava: menina, vai tomar banho. Eu falei: mamãe, eu acabei de sair do banho. Eu digo que hoje eu posso tomar e passar o perfume que eu quiser. Posso comprar um perfume importado e passar em mim e ficar cheirosa. Mas naquela época não. O cheiro que saía do meu corpo era um cheiro de carne podre, de carniça. E tudo isso levou uma das minhas irmãs a ficar muito incomodada. E ela me leva de Assis para uma cidade próxima, chamada Presidente Prudente. E lá nessa cidade tinha um médico chamado Dr. Abel. E esse médico então começou a fazer alguns testes em mim. Então aquela menina que era bonita, magrinha, começou a ficar enorme, inchada, o corpo totalmente coberto de chagas e cheirando mal. E eu cheguei naquele lugar, o médico olhou, o diagnóstico dele foi assim, fatal. Ele disse: leva essa menina embora, leva essa carta para o médico de Assis e leva essa carta para o seu pai, porque essa menina precisa sair da sua casa, porque ela está leprosa. E a lepra que ela tem, não tem cura, é para a morte. A minha irmã chorava muito
e nós viemos embora daquela cidade. Quando nós chegamos em casa e o diagnóstico foi dado aos meus pais, eu me lembro da tristeza do meu pai e a revolta que ele teve com Deus. Ele dizia: Senhor, quando eu vivia no mundo fazendo tudo errado, minha filha tinha saúde. Agora que eu sou do Senhor, estamos todos na tua casa, o Senhor deixa o inimigo colocar uma lepra na minha filha? Irmãos, nós não sabemos onde é que está a bênção nossa. A minha estava dentro de um leprosário. E eu vou contar para você o porquê. Sabe, amados, o meu pai, de imediato, ele não quis me levar para o leprosário. Tinha no fundo do meu quintal um quarto que meu pai tinha feito para guardar as coisas dele, as máquinas, as coisas que ele tinha. Ele desocupou aquele quarto, ele pintou aquele quarto e eu fiquei morando ali, sozinha. Eu fiquei 2 anos, eu completei 15 anos dentro do quarto. Só quem entrava lá era minha mãe. Sabe como eu era chamada? De minha princesa, de tão linda que eu era. Quando eu passava na rua, os meninos assobiavam para mim. Todo mundo me achava muito linda. Mas depois disso, não. Naquele quarto, só a minha mãe entregava as coisas na porta, toda enrolada em tecidos, lençóis pelo corpo, de medo de pegar a lepra. E ela colocava ali tudo que eu precisava para viver, ela colocava na porta daquele quarto. Eu não tinha mais o colo do meu pai, eu não tinha mais a alegria, eu não tinha mais o amor da minha família, eu não podia mais olhar os meus irmãos, eu não podia mais pegar os meus irmãos no colo. O que era menor, eu não podia pegar sobrinhos no colo. Eu fui tirada de dentro da minha casa para viver dentro de um quarto. Mas sabe, amados, Deus ensina você, onde você estiver, para ser uma pessoa melhor. Se hoje eu estou aqui falando com você, é porque o Senhor me escolheu, me colocou naquele quarto e me deu algo maravilhoso, me deu uma revelação. Ele dizia lá dentro daquele quarto para mim, eu e Deus, sozinhos ali, quanto choro, quanta lágrima. E o Senhor falou no meu coração: filha, a lepra física, ela tem o poder de tirar você do colo do seu pai, do colo da sua mãe, do meio da sociedade, da igreja, dos seus irmãos. Você não tem mais o abraço, o carinho deles, porque a lepra física, ela tem esse poder. Mas tem algo pior do que a lepra física. Deus falou muito ao meu coração. Ele disse: filha, mas a lepra espiritual, que é o pecado, tem o poder de tirar você do colo de Deus. Irmão, se eu posso ainda ficar no colo de Deus, não importa o meu corpo, não importa se meu corpo vai ser queimado, não importa se meu corpo vai ser levado pela enfermidade, o que importa é que a minha alma, o meu espírito, eles têm que estar limpos diante do Senhor. Passado algum tempo, meus pais foram chamados por alguém que dizia ser do Ministério da Saúde, dizendo: olha, eu só ouvi parar o carro na frente da casa e a conversa, e meu pai dizendo não, meu pai gritando não, não vai levar, não vai levar. E eu não estava entendendo nada. De repente um homem chega e fala assim: pega, você não precisa levar nada, porque por lugar que você vai, você não precisa de nada. Vem comigo. E eu fui com aquele homem. Eles me colocaram numa Kombi, me levaram para dentro de um leprosário. Eu olhava para trás e via meus pais chorando, meus irmãos chorando, e ele me levando embora daquele lugar. Mas sabe, amados, uma coisa gloriosa aconteceu na minha vida. Eu achei uma Bíblia no chão, na rua. E eu peguei aquela Bíblia e coloquei dentro de uma sacolinha. Fui eu e a minha Bíblia, fomos para o leprosário. E quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei dos lados, eu só via homens, mulheres, jovens, adolescentes, homens sem nariz, sem boca, sem orelha, sem braços, sem pernas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, mutilados pela lepra. Porque a lepra tem o poder de corroer o nosso corpo, de levar o nosso corpo. E eu olhava aquilo, e quando eu coloquei os pés, eu disse para Deus algo
que eu vou dizer para você: nunca aceite na tua vida aquilo que não vem do Senhor. E eu disse: Deus, eu não vou morrer leprosa aqui nesse lugar. Me tira desse lugar. Porque se o Senhor me tirar daqui, enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu vou dizer para todas as pessoas que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor cura, que o Senhor é o Deus de Israel. Mas eu entrei naquele leprosário. Eu saí diretamente para um lugar horrível, irmãos. O leprosário hoje, não existem mais tantos leprosários. Existem hospitais no lugar onde era o leprosário quando eu fiquei. Hoje é um grande hospital em Bauru, Lauro Souza Lima. Vocês já ouviram reportagens deste lugar. Mas quando eu entrei lá, era um leprosário, era uma grande cidade, lá tinha cemitério. Lá as pessoas morriam e eram sepultadas lá mesmo. Ninguém buscava o leproso para levar para casa, irmãos. Eles morriam ali. E eu dizia: eu não vou morrer neste lugar. Eu não quero morrer leprosa. E ali então, irmãos, eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia mais ainda. E eu amava ler o livro de Salmos. Tem no programa do grupo aqui, da web, da Rádio Resgate, tem um trabalho que faz a nossa querida irmã Marisa. Ela fala sobre os Salmos. E era uma das coisas que eu mais amava ler, os Salmos. E eu peguei aquela Bíblia e eu ficava lendo. E onde eu estava tinha muitas meninas da minha idade, muitas meninas da minha idade. Eu não me lembro do nome de todas elas, mas 2 delas ficaram gravadas no meu coração. Uma chamava Maria José, a outra chamava Nazaré. E elas estavam no mesmo lugar que eu. As nossas camas eram próximas. E eu olhava para elas, elas não tinham mais pernas, elas não tinham mais mãos, elas não tinham nariz, elas não tinham orelhas. E eu olhava tudo aquilo e falava: Senhor, eu não quero ficar aqui. Eu não quero, me tira desse lugar. E eu comecei a olhar para a palavra de Deus. Comecei a olhar. E eu ganhei um apelido dentro do leprosário, que foi um apelido muito lindo. Eu era chamada ali de menina da Bíblia. Porque eu era a única que tinha uma Bíblia. Porque eu achei uma Bíblia na rua. Até um dia desse eu preguei em Badibacite, que é uma cidade lá, perto de São José do Rio Preto. E eu dizia para aquele povo: perca uma Bíblia. Saia na rua, deixa cair uma Bíblia, porque alguém vai encontrar. E eles fizeram um trabalho lá, irmão. E lá, então, muitas pessoas fizeram de propósito, perderam Bíblias para que outras pessoas as achassem. E diz que foi um trabalho maravilhoso depois que eles ouviram essa pregação, esse testemunho. Eu peguei a Bíblia. Eu era chamada de menina da Bíblia e todas as pessoas que iam morrer me chamavam para ler a Bíblia. Então, quando eles pensavam que estavam mal, eles diziam: chama a menina da Bíblia para ler para mim. E eu andava, irmãos, eu tinha a sola dos meus pés, tinham buracos que cabiam o dedo inteiro dentro, eles chamavam aquilo de broca. E eu era enorme, gorda, forte, inchada. Meu corpo, da cabeça até meus pés, era uma chaga só. A gente cheirava mal, carne podre, irmãos. Era um monte de carne podre. Era isso que eu era. A minha boca virada para baixo, toda carcomida pela lepra. E eu abria a Bíblia, eu lia para aquelas pessoas. E eu terminava de ler, eu falava para elas aceitarem Jesus. Elas aceitavam e pediam para segurar na minha mão. E ali elas partiam. Elas morriam. Eu disse um dia desse na igreja que eu ganhei muito mais alma dentro daquele lugar do que ganho fora dele hoje. Quantas pessoas morreram segurando na minha mão? Amados, eu fiquei ali dentro. Ali dentro eu vi coisas que eu gostaria de esquecer, mas Deus não deixa a gente esquecer. Se você perguntar: você tem fotos? Não tenho, porque naquela época não se tirava foto. Não tinha celular, não tinha essa comodidade toda. Mas eu tenho marcas. O meu pé direito, eu não tenho uma ponta dos meus dedos, porque lá eles cortavam todas as pontas dos dedos quando eles machucavam. Não se curava, se cortava fora. E as pernas eles cortavam, né? Eu saí de lá sem a ponta dos dedinhos do pé, mas estou inteira aqui para a honra e glória do Senhor. Estou aqui falando com vocês hoje com 73 anos de vida.
O Senhor me poupou dentro daquele leprosário e eu vou contar para você o porquê o Senhor me poupou de tudo aquilo. Quando eu falava de Jesus para as pessoas, Jesus cuidava da minha vida. Eu olhava para mim, eu só via lepra. Mas não importa, irmãos, às vezes você está olhando para o teu corpo, você está olhando para a tua vida e você só vê lepra, você só vê sujeira, você só vê pecado. Mas o Senhor, dentro de pouco tempo, o Senhor vai fazer uma limpeza em você e você vai sair vitorioso, vitoriosa no nome do Senhor Jesus. Lá dentro do leprosário eu vi coisas, irmãos, mas uma coisa me deixou bastante inquieta. Uma vez eu vi uma mulher que não tinha pernas, nem braços. Ela só tinha o abdômen, o tronco e a cabeça, o pescoço. E ela ficava na cama. E eu olhava aquilo, eu falava, como essa mulher come? Porque se ela não tivesse braço, mas tivesse pernas, ela podia comer com os pés. Eu já vi muita gente comer com os pés. Mas ela também não tinha pés. E dentro do leprosário, irmãos, não tinha essa comida gostosa que você come. Tem pessoas que reclamam todos os dias daquilo que come, daquilo que Deus coloca na mesa. Em nome do Senhor Jesus, eu falo para você com toda a autoridade, não reclame daquilo que o Senhor coloca na tua mesa, coma e agradeça. Porque dentro do leprosário não tinha comida boa, tinha um caldo. E eu fiquei olhando aquilo, eu vi aquela mulher, eu falei, se ninguém der comida para ela, eu vou dar o caldo para ela. E eu olhei, fiquei olhando. E eles colocaram uma lata de goiabada debaixo da boca daquela mulher. E jogaram uma concha de sopa. E de repente eu vi aquela mulher lambendo dentro daquela lata. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração? Ele disse, filha, o mundo lá fora oferece uma lata cheia de sujeira. E as pessoas lambem até o fim. Mas esquecem de comer a palavra que eu mandei escrever para eles. Deus falou para mim, dentro daquele leprosário, filha, quantas pessoas estão comendo a comida que Satanás tem dado a eles? É droga, cigarros, bebidas, prostituição, lascívia, mentira, engano, podridão. Enquanto a palavra de Deus pode te dar o que tem de melhor. Mas as pessoas preferem muito mais comer aquilo que o diabo dá do que aquilo que o Senhor está oferecendo. Sabe, amados, eu fiquei dentro daquele leprosário, eu tinha 15, eu saí de lá com 20 anos. Eu sofri bastante, eu chorei muito. Eu perguntei muito para Deus o porquê daquilo tudo. Ninguém foi me visitar dentro do leprosário. Ninguém chegava lá, irmãos. A única pessoa que chegava era um grupo de pessoas. Eles jogavam pela porta um pacote de bolacha e revistas, essas coisas, e jogavam para nós, porque ninguém queria chegar perto dos leprosos. Amados, e eu orava, e eu buscava Deus, e eu chorava, e eu dizia para o Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E um dia, sabe, amados, eu comecei a pensar que não ia mais sair daquele lugar. A minha esperança, o meu sonho já estava dentro da cisterna. O meu sonho já estava dentro daquela cisterna rota, sem água. Mas o Senhor disse não. Porque sabe, amados, quando Deus salva alguém, quando Deus quer alguém, Ele muda, Ele vira as coisas de ponta cabeça. Ele faz com que o mundo gire, Ele faz coisas gloriosas para que aquilo que Ele quer cumprir em nós se cumpra, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Eu então, um dia recebi um médico novo, e ele chegou em mim e falou assim, filha, é o seguinte, nós vamos fazer Eles tinham uma mania, irmãos, tudo eles queriam cortar a perna da gente. Porque vai amputar, porque não sara essas feridas, porque a mão, vai cortar as mãos, vai cortar isso, vai cortar aquilo. Eu dizia, por que tanta mutilação? Por que mutilam tanto? Por que a lepra mutila tanto as pessoas? Sabe, irmãos, a lepra espiritual tem mutilado o coração de muitas pessoas. Tem deixado as pessoas sem visão nenhuma da glória do Deus vivo. Porque o pecado, a lepra do pecado, tem feito separação entre nós e o Senhor Deus. A lepra tem feito separação entre o homem e Deus.
E eu então, um dia recebendo esse médico, ele disse, olha, nós vamos fazer uma tentativa. Nós vamos colocar um bacilo de Hansen na tua perna. Chama Mitsuda. E eu tenho, até hoje, uma cicatriz pequena. Mas ela está aqui para mostrar para mim o que Deus fez na minha vida. Eles injetaram esse bichinho. E passou um mês, 40 dias. Aí o médico voltou para mim e falou assim, olha menina, eu tenho o resultado já do exame. Eu falei assim, eu já sei o resultado. Porque eles diziam para mim, se o bichinho morrer, você tem chance. Quem sabe você pode até sair daqui um dia. Mas se ele não morrer, nós vamos ter que amputar a sua perna. Se ele proliferar, né, se ele crescer. Aí ele falou, eu tô com o resultado aqui na mão. Eu falei, eu já sei o resultado. O bichinho morreu, né? Ele olhou para mim e falou assim, ei, mas você é uma menina de sorte. Aí eu olhei para aquele médico e falei, não, doutor, eu não sou uma menina de sorte, porque crente não tem sorte. Quem é de Deus não tem sorte. Por isso eu nunca vi alguém que é do Senhor ganhar na loteria, porque não tem sorte. O que nós temos é Jesus Cristo de Nazaré, cuidando de nós, organizando a nossa vida, nos tirando do leprosário, nos tirando do pecado, nos tirando da morte e nos fazendo ver a vida. É isso que nós temos. Eu dizia para ele, não, doutor, eu não tenho sorte, eu tenho Jesus Cristo. Ele disse, então eu vou dizer para você o que aconteceu com o bicho. Ele morreu. Você tem chance. Amados, eu fiquei numa alegria tão grande naquele dia. Mas você pensa que eu virei as costas, a lepra caiu? Não. Passou meses, eu olhava para mim, eu só enxergava a lepra. Eu olhava para os meus pés, eu enxergava a lepra. Eu olhava para os meus braços, eu enxergava a lepra. E eu olhava para todo quanto é lugar, era cheiro de lepra, era cheiro de pecado, era cheiro de morte, o lugar onde eu estava. Amados, passado um bom tempo, eu orava tanto, irmãos, naquele lugar, tanto que as meninas falavam para mim assim, olha, se você reza muito, menina, você acha que Deus está preocupado com a gente? Deus não está nem aí com a gente. Olha aqui o meu estado, olha o estado da Nazaré. Deus não está nem aí com você, menina boba. Para de tanto rezar. Você reza demais. Deus está lá no trono de glória dele, sentado no trono. Está calor no céu, os anjos estão abanando Deus. Você acha que ele está preocupado com você? Eu dizia, não, ele está sim. Deus me ama, ele vai me tirar daqui, eu vou sair daqui. Amados, eu comecei a olhar a Bíblia. Eu dizia a Deus, não é possível que o Senhor está sentado no trono. Eu não acredito que o Senhor está sentado no trono. Mostra para mim onde que está escrito nessa palavra que o Senhor me fez conhecer. Mostra para mim que o Senhor não está sentado no trono. E um dia eu, folheando a Bíblia, irmãos, eu achei o Salmo de número 113. Eu digo que o Salmo 113 é o Salmo da minha vida. No versículo 5 ele fala, não há semelhante ao nosso Deus. Não há ninguém igual ao nosso Deus, que habita nos céus e na terra, e que se curva, no versículo seguinte, para olhar o que tem na terra e no céu. E depois ele vai escrevendo, do pó tira o necessitado, do lixo, do montouro, tira o pobre, o necessitado, e faz o pobre, o necessitado se assentar com os príncipes dos povos. Eu disse, Deus! Quando eu descobri, eu dei um grito. Eu disse, Deus, o Senhor não está sentado. O Senhor está curvado no trono. E o seu curvar agora, olha para mim, Senhor, olha para mim dentro desse leprosário, me tira desse leprosário. Amados, só um parênteses. Depois que eu saí do leprosário e tudo, eu fui convidada para ir para Portugal, para Espanha. Eu fui para Portugal, fui para Espanha. Irmãos, eu não saía da minha casa nem para ir na cidade próxima minha, que é Cândido Mota. E eu fui para a Europa, sozinha. E lá eu preguei a palavra de Deus, lá eu dei esse testemunho. Eu fiquei 45 dias lá. Quando eu entrei naquele avião, eu sentei, irmãos, perto da janela, é claro, e eu olhava aquele mar de algodão. E eu comecei a olhar aquilo, e Deus começou a falar no meu coração, eu comecei a lembrar do salmista. E eu dizia assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
Puxa vida, olha onde eu tô. Aí eu olhava a televisãozinha do avião, dizia assim, que nós estávamos sobrevoando o norte da África e que nós estávamos a 33 mil pés de altura, 900 quilômetros por hora. Eu dizia, Senhor, eu estou a 33 mil pés de altura. Senhor! E comecei a chorar. Chorei muito, porque eu lembrei do Salmo 113. Que diz do pó, do lixo, do montouro, tira o pobre, tira o necessitado e faz ele se assentar com os príncipes dos povos. Eu devia ser a pessoa mais pobre daquele Boeing, com 168 pessoas. Eu olhava do meu lado, só via pessoas ali que tinham bens, né? E eu não tinha nada. E eu dizia, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? A tua palavra está se cumprindo na minha vida. Eu era leprosa, eu estou indo para a Europa para pregar. Que Deus é esse que faz esse tipo de coisa? Comecei a chorar. E de repente chega até mim o comissário de bordo. Bonito, um homem bonito. Ele se curva diante de mim e fala assim, senhora, precisa de alguma coisa? Ah, meu Deus! Eu estava sendo tratada como uma princesa. Como diz a palavra, está sentado com os príncipes. O Senhor quer te colocar como príncipe, como princesa. O Senhor quer mudar você de lugar. O Senhor quer mudar a sua situação. Ele quer tirar você dessa cisterna que você anda, desse lugar que você anda, desse leprosário espiritual que você vive. Ele quer tirar você daí para te dar aquilo que Ele preparou para você. E o que Ele preparou para você é a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando ele disse para mim, a senhora quer comer alguma coisa? Eu dizia não. A senhora quer uma água? Não. Quer beber alguma coisa? Não. Quer conversar? Eu disse quero. E ali eu contei em poucas palavras para esse moço de onde eu estava saindo e o que eu estava fazendo dentro daquele Boeing. Amados, Deus, Ele pode fazer qualquer coisa na tua vida porque Ele fez na minha. Saí, voltando lá para o leprosário. Eu andava pelos lugares, olhava para mim e só via o quê? Lepra. Só lepra. Não tinha mais o que enxergar. Até que um dia, irmãos, eu comecei com uma coceira. Primeiro eu comecei a desinchar. Eu desinchei e de repente comecei a cavar nos meus braços, nas minhas pernas, aquelas feridas. E debaixo daquelas feridas tinha uma pele branca, alva, como a neve, como Deus tinha me feito quando eu era menina. Deus começou então a trabalhar de dentro para fora. E pouco tempo depois, completamente curada, eu estava saindo daquele leprosário. E eu saí do leprosário e voltei para minha casa. Cheguei na minha casa quando todo mundo já achava que não tinha mais condições, que nunca mais eles iriam me ver. Eu saí do leprosário, voltei para a escola, fiz 2 faculdades, estudei, me casei, tive filhos. Meu marido maravilhoso. Deus me deu tudo, porque Deus não faz nada pela metade. Só que é o seguinte, amados, eu vou encerrar esse meu testemunho dizendo algo para você. Quando eu entrei no leprosário, eu disse para o Senhor, me tira daqui, porque se o Senhor me tirar daqui, eu vou pregar a tua palavra até que eu tenha um fôlego de vida. E o que eu fiz? Simplesmente, eu fui trabalhar, eu venci, e eu esqueci daquilo que eu disse para o Senhor. E passou o tempo. Mas sabe, amados, se você fez um voto para Deus, não importa quando foi, Ele vai cobrar de você. Ele vai atrás de você. Ele vai te pegar e vai te mostrar que você precisa cumprir aquilo que você disse para Ele que faria. Sabe o que aconteceu? Eu fui, passado muito tempo, todas as vezes que eu ia na igreja, parece que o pastor só sabia falar de lepra. Hoje nós vamos pregar sobre os 10 leprosos. Hoje nós vamos falar do leproso. Hoje é o leproso purificado. Eu cutucava meu marido e falei assim, pastor, não sabe falar outra coisa, não? Só sabe falar de lepra. Ninguém me deixa esquecer a lepra. Eu queria esquecer, irmãos. Sabe, amados, passado um tempo, eu fui para a igreja porque eu fui fazer um curso. E veio de fora uma missionária e ela dizia assim, amados, antes de dar o curso para vocês, eu gostaria muito de ler uma carta. Eu fui num lugar e alguém me pediu para escrever essa carta. E essa pessoa me pediu que
em cada lugar que eu fosse, eu lesse essa carta e que nós orássemos por ele. Aquilo veio no meu coração assim como um raio. Ela vai falar de lepra. Não é possível, ela vai falar de alguma coisa de lepra. E se ela falar de lepra, eu vou levantar e vou embora. Ah, irmãos, Deus te pega. Deus nos pega quando nós faltamos com ele. E eu sentada ali, ela disse assim, eu posso ler a carta? Aí falaram assim, pode. Aí eu falei, eu vou levantar e vou embora. Quando eu pensei em levantar, parece que uma mão pegou aqui no meu ombro e falou para mim assim, uma voz falou assim, fica que eu quero falar com você. Eu olhei dos lados e falei, irmã, você falou comigo? Não. Você falou comigo? Não. Falei, que estranho ouvir, né? Quer falar comigo? Quem quer falar comigo? Aí ela começou a ler. Betim, Minas Gerais. Quando ela leu Betim, Minas Gerais, eu falei, vai falar de lepra? Porque eu sabia que em Betim tinha um grande leprosário. Falei, agora eu vou embora. E tentei levantar. Quando eu tentei levantar, irmãos, as minhas pernas endureceram e eu fiquei grudada naquele banco. E aquela voz no meu ouvido, fica porque eu quero falar com você. Aí ela começou a ler a carta. A carta dizia assim, o meu nome é Mário Júlio, eu tenho 23 anos, eu sou leproso. Aí ela vem descrevendo como aquele moço era. Ele dizia assim, vocês talvez nunca vão me conhecer, porque eu não tenho mais minhas pernas, porque a lepra levou minhas pernas. Eu não tenho meus braços, porque a lepra levou os meus braços. Eu não tenho mais o meu nariz, eu tenho o buraco das narinas. Eu não tenho mais as minhas orelhas. Eu não tenho mais os meus olhos, porque a lepra levou os meus olhos. A minha cabeça é voltada para trás. A lepra comeu aqui a minha coluna cervical. E aí, irmãos, ele começa dizendo assim, se você pudesse imaginar como eu sou, quando eu quero ficar de pé, alguém me coloca encostado na parede. Eu sou semelhante a um caixote de sabão. Quando ela terminou de ler, porque ele dizia assim no final da carta, mas uma coisa a lepra ainda não levou, e eu peço que vocês orem por mim, porque a lepra ainda não levou a minha garganta, e enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu vou anunciar que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e será o mesmo eternamente. E quando termina de ler a carta, irmãos, eu estou no chão em prantos, e eu contei pela primeira vez esse testemunho naquele lugar, para aquelas pessoas que estavam ali. E a partir daquele dia, nunca mais eu deixei de contar esse testemunho. Conto esse testemunho em todos os lugares que eu vou. Em todos os lugares que eu vou, irmãos, Deus tem feito maravilhas e tem curado e tem salvado e tem mudado a vida das pessoas. Você que está me ouvindo, você que está ouvindo esse testemunho, preste atenção no que eu vou te dizer. Não reclame daquilo que você tem, porque muitos gostariam de ter o que você tem. Não reclame se as suas mãos são feias. Você tem mãos para adorar o Senhor. Não reclame se você tem pés feios. Eu tenho pé feio. Mas são os pés que o Senhor deixou aqui, para que eu pudesse mostrar para você a grandeza do Deus que eu sirvo. Porque senão não teria como dizer para as pessoas que eu fui leprosa. Amados, olhe bem. Você tem olhos para enxergar. Você tem mãos para abençoar, você tem pés para andar. O Mário não está mais entre nós, eu já envelheci, mas você não, você que tem pernas boas, você que tem mãos, que tem ouvidos bons, que tem olhos bons, vai proclamar o Evangelho de Cristo, vai fazer aquilo que o Mário não pode mais fazer, porque o Mário já morreu, ele não existe mais. Mas o Senhor manda dizer para você, é hora de despertar do sono, é hora de sair da cisterna, é hora de sair da frente do gigante, é hora de começar a caminhar em direção à eternidade, porque ela existe e o Senhor está salvando e curando pessoas hoje, para que este caminho se aproxime cada vez mais daquilo que é eterno. Se eu contar para você o resto da minha vida, você vai dizer que eu estou aqui de brincadeira. Mas não pense em você que porque Deus me curou da lepra e eu anunciei a palavra e anuncio a palavra dele até hoje, com 73 anos, que a minha vida foi fácil. Em 2018,
Eu estava indo muito bem na minha vida. Saudável, não tinha nenhuma doença, estava super bem. Fui fazer um check-up para poder fazer uma viagem. Eu ia sair da igreja 1 mês de férias. E eu fui fazer um check-up. E eu fiz todos os exames, e todos os exames deram bons. Eu sempre gosto de fazer no final do ano. E quando eu cheguei para sair do consultório médico, o médico olhou para mim e falou assim: Dr. Cláudio, ele mora na cidade de Assis e ele pode confirmar isso que eu estou falando para vocês. Ele disse para mim: pastora, tem algum exame que a senhora nunca fez? Só quer fazer porque o seu convênio cobre, é bom. Eu disse assim para ele, brincando, falei: ó, daqui para cima. Mostrei a cabeça, nunca fiz exame nenhum. Ele falou: vamos fazer uma tomo. Quando a senhora voltar, a senhora vê o resultado. Muito bem, eu fui, passei minhas férias. Quando eu voltei das férias, eu fui saber o resultado. E quando eu cheguei no consultório dele, ele disse para mim assim: a senhora está bem? Eu disse: eu estou ótima. Tá com alguma dor? Eu falei: nenhuma. Teve dor de cabeça? Nenhuma. Ele falou assim: interessante. Eu gostaria de ser o último homem da terra a te dar essa notícia. Mas a senhora está com um aneurisma cerebral. E ele está rompendo. A senhora pode morrer de um dia para o outro. Eu disse: como assim? A senhora não pode ter a pressão alta, a senhora não pode ficar nervosa, a senhora não pode tossir, a senhora não pode respirar, né? A senhora não pode viver. É isso que ele quis dizer para mim. Mas sabe, o Deus que tirou eu da lepra também me tirou do aneurisma. Porque, amados, quando tudo parecia que era o fim na minha vida, ele dizia para mim assim: olha, você pode dormir e não acordar, você pode tomar banho e não sair do banho, você pode estar caminhando e cair morta, porque está para romper esse aneurisma, está muito grande. Aí eu vou para um hospital, faço todos os exames, e quando eu entro na sala de cirurgia, a médica disse que não ia mais me operar. Mas retrocedendo um pouquinho, quando eu estava no pré-cirúrgico, foi a primeira vez que eu senti medo, porque ela disse para mim o seguinte, a médica, que eu ia morrer no centro cirúrgico, e que se eu não morresse e voltasse, eu não ia falar, não ia andar, não ia enxergar, não ia ouvir. Eu disse: meu Deus, e agora? Tive medo. Pela primeira vez tive medo. De repente, o que aconteceu? Eu disse para Deus: Senhor, eu quero um abraço. Me dá um abraço porque eu estou com medo. Estou com muito medo, me dá um abraço. E de repente eu olho assim no corredor, vem vindo uma enfermeira. Alta, grande, negra, com turbante assim, com uma flor do lado. E aquela mulher não mandava, ela sambava. E ela chegou em mim e falou assim: Doralice? Eu falei: eu mesma. Pegou, me deu um abraço. E ficou abraçada comigo um tempão. Ela me abraçou tanto, irmãos. Tanto que eu esqueci até onde eu estava. Ela disse para mim: vamos, Doralice. Vamos viver a maior aventura da sua vida. E me leva para o centro cirúrgico. E ali eu entro. A médica depois não quis fazer a cirurgia. Sai do centro cirúrgico. Fala com meu esposo. Meu esposo fala: não, a senhora vai fazer a cirurgia. Ela corre risco, não tem problema. Tem que fazer, ela não tem chance. Ela vai viver? Ele falou: não, de jeito nenhum. Então, opera. É uma chance. Aí, empresta suas mãos, sua inteligência, e foi falando com ela. Ela volta para o centro cirúrgico e me opera. 2 dias depois, eu acordo na UTI. E eles ficaram todos alarmados, olhando para mim. E eles perguntavam meu nome, perguntavam os dedos, se eu estava enxergando, se eu estava ouvindo o som, se eu sabia onde eu estava. E eu fui respondendo. Nisso a médica chega e diz: eu não acredito. Mulher, eu não acredito. Ninguém achava que você ia acordar. Aí ela dizia assim para mim: bem que o seu marido disse que não era eu que ia operar, porque eu não sei o que eu fiz dentro da tua cabeça. Só sei que eu fiz e deu certo. Aí, amados, eu comecei a pesquisar o nome da enfermeira que me levou para o centro cirúrgico. E elas riam de mim, elas zombavam de mim, achando que eu não estava bem da cabeça. Aí uma pequenininha disse assim: olha, dona Doralice, fui eu que levei a senhora para o centro cirúrgico. Falei: não, era uma enfermeira alta, negra, grande, ela tinha um turbante. Ela falou assim: não, fui eu que levei a senhora está
variando. E eu ficava com aquilo. Quando eu fui para o quarto, continuei perguntando. Aí uma enfermeira chegou em mim e falou assim: olha, eu vou dizer para a senhora uma coisa. A senhora está insistindo muito. E eu vou dizer para a senhora uma coisa que vai ajudar. Infelizmente, a senhora deve ter sonhado. Por quê? Não temos no Hospital Alsta nenhuma enfermeira negra. E muito menos com a roupa que a senhora está dizendo. Nós não temos aqui ninguém. E quem levou a senhora para o centro cirúrgico fui eu, não foi essa mulher. Ela não existe. Aí eu disse: existe sim. Foi Deus que veio me dar um abraço. Mandou o anjo para me dar um abraço. E ele me deixou na porta do centro cirúrgico, disse tchau e foi embora. E eu voltei para casa, e até agora, irmãos, não tenho uma dor de cabeça, eu estou super bem, não tenho mais aneurisma, não tenho mais nada. E aí a minha vida continua, sempre pregando a palavra, sempre fazendo. Quando foi em março deste ano, eu peguei Covid, meu esposo não, que também era pastor. Eu fui para a UTI, aí uma semana depois ele também foi internado. Eu fiquei 2 dias na UTI, com 93% do meu pulmão comprometido, não entubei, me mandaram sair da UTI, eu não sei até agora por quê, porque eles disseram que os meus exames começaram a melhorar, o meu pulmão foi limpando, e eu saí do hospital sem precisar entubar. Estou aqui, estou viva para a honra e glória do Senhor. Infelizmente, o meu marido não aguentou, ele teve um problema e ele faleceu. Mas o Senhor me manteve viva. Será que isso é uma coincidência? Ou é porque o Senhor um dia me escolheu lá atrás para fazer a obra dele e eu estou aqui fazendo a obra dele? Eu estou contando para você esse testemunho. Então eu quero neste dia, neste momento, dizer para você que já perdeu todas as suas perspectivas de vida. Hoje nós vemos pessoas totalmente sem perspectiva de vida. Eu quero dizer para você que o Deus de Israel ainda pode. Ele faz milagre, Ele fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo porque Ele é Deus. Eis-me aqui. E enquanto o Senhor me der um fôlego de vida, eu vou estar falando do amor dEle, eu vou estar pregando a palavra e dizer que Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje e será o mesmo eternamente. Eu vou fazer como disse o Mário, né? Que não está mais aqui, mas eu estou, e eu estou fazendo por ele também. Eu estou indo proclamar o Evangelho, enquanto eu tiver saúde para isso e fôlego de vida. Amados, neste momento, termino essa palavra dizendo para você, faça uma retrospectiva da sua vida. Começa a observar o teu corpo. Sabe aquelas pessoas que vivem se reclamando que os pés são feios, que as mãos são feias, que o cabelo é feio, que a cara é feia, que a cor é feia. Reclama de tudo. Pensa naqueles que não têm mais por que reclamar. E que vivem sofrendo sim, mas sempre na esperança de dias melhores. O melhor de Deus ainda está por vir. Essa semana Deus deu uma palavra para nós. O novo de Deus está chegando. E ele vai chegar para você também. Eu não sei como está a sua vida, mas deixa Deus cuidar de você. Deus cuidou de mim, me tirou do leprosário, me tirou do aneurisma, me tirou da Covid e me fez mais do que vencedora. Promessa de Deus para mim, promessa de Deus para você. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Lembre sempre, Deus pode fazer e Ele faz. E se não tiver aquilo que você deseja, Deus cria só para fazer você feliz. Fiquem com Deus. Bom, gente, como eu havia dito a vocês, um testemunho impactante. Eu queria mais uma vez agradecer a pastora Dora, né, pela sua disposição de estar aqui com a gente aqui na Resgate, né, de vir aqui, como ela já esteve aqui pregando, e agora com esse testemunho maravilhoso. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar na vida de muita gente, vai impactar muita gente, como eu falei anteriormente, impactou a minha vida, porque é algo extraordinário quando você vê o que Deus pode fazer na tua vida quando você se coloca, né, no centro da vontade de Deus, quando você se coloca como instrumento nas mãos de Deus e quando você se permite ser usado por Deus, assim como a nossa querida irmã pastora Dora se permitiu
ser usada por Deus, né? Como esse irmão que ela citou aqui também, né? Como essas pessoas que fizeram parte da vida dela se permitiram e continua fazendo até hoje, com essa idade ainda, não estou lhe chamando, né? Mas assim, com essa disposição de falar desse amor, algo maravilhoso. Então eu queria desde já agradecer, né, a família Resgate, que agradecer a senhora por essa disposição e por esse testemunho maravilhoso, que eu tenho certeza que vai mexer com a vida de muita gente, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez, e gente, você querido amigo, ouvinte da Resgate, até o próximo vídeo, a gente vai estar de volta. Eu te agradeço, é claro, se você puder deixar lá o seu comentário também, e se você quiser fazer alguma pergunta para a pastora Dora, aqui através desse vídeo, você pode fazer, que eu vou repassar para ela e a gente vai com certeza responder as suas indagações, ok? Fiquem todos com a paz do Senhor. Amém.